Would you be mine? Olá amigos, tudo bem? Então, hoje o nosso tema é como saber se é a pessoa certa para você. Mas eu estou falando assim no início, quando começa um relacionamento. Bem, vou começar pelo mais difícil e talvez mais fundamental. Não vou ficar só nisso, mas preciso falar sobre. Antes de estar numa relação, a pessoa precisa estar de bem com ela mesma. Se uma pessoa que está mal, que está fragilizada, que o seu nível de autoestima está baixo, naturalmente você não vai atrair, muito difícil você atrair uma pessoa que esteja numa sintonia boa, que vai te tratar muito bem, que vai realmente ser a pessoa certa para você. Então, eu sei que essa questão é bem grandiosa, às vezes ela é trabalhosa, mas é por aí. Se você não está bem, cuide de você primeiro. Não acredite que você vai encontrar alguém que vai tampar o buraco da sua fragilidade ou da sua baixa autoestima. Isso não acontece. Quem já passou por isso, quem já tem uma experiência de vida, sabe que isso é furada. Agora sim, assuntos um pouco mais objetivos, práticos. Se uma pessoa está recém-terminada de um relacionamento e você conheceu essa pessoa, gostou dela, achou legal, tipo assim, relação de 2, 3 anos, 5 anos, e aí essa pessoa terminou tem 15 dias, um mês. Grande chance de ser furada, porque é natural que a pessoa precise de um tempo de refazimento para poder se alinhar, para poder estar com o seu coração aberto e preparado para uma relação séria, né? Estamos falando de relacionamento sério e não de encontros frívolos, que tudo bem se você está nessa fase dos encontros superficiais, não tem problema nenhum, cada um está na sua fase. Estou falando de uma relação que você pretende que seja uma relação séria. Então tem essa coisa do quanto tempo faz que a pessoa terminou uma relação e se ela está pronta para isso. Isso vale para quem está chegando, né? Ou para você mesmo. Se você acabou de terminar uma relação, dá um tempinho. Se organiza primeiro. Não sai querendo de novo tampar o buraco, compensar, curar uma dor com essa compensação de uma nova relação. Eu sei que muita gente faz isso, vai continuar fazendo, mas estou aqui para compartilhar algumas sabedorias aí de vida e quem está afim desse tema, vale a pena prestar atenção. Terceiro ponto, aí é mais grave. Se a pessoa nem terminou ainda, mesmo que tenha aquele discurso, não, a minha relação está muito ruim, já praticamente acabou, só falta um certo trâmite para a gente se separar de vez, não entre nessa. Você vai entrar numa relação que ainda não acabou. Você vai ser talvez a gota d'água do término. E esse peso, essa responsabilidade, essa energia é muito ruim. E pior, ou tão ruim quanto, entrou nessa relação, estou ali com aquela pessoa que está terminando com a outra, aí terminou com a outra, agora está contigo. Lá no fundinho vai existir uma dúvida, uma desconfiança. Se essa pessoa traiu aquela, mesmo que estivesse no fim da relação, o que garante que ela não vai fazer a mesma coisa comigo quando a gente estiver num momento difícil? Então, é difícil entrar nessa coisa do certo e errado, mas vou entrar. Não é certo você entrar numa relação que ainda não acabou. Já vi acontecer e até dar certo, mas as consequências são bem dolorosas. Se essa pessoa é a pessoa certa para você, fala, vai lá e resolve a tua vida primeiro. Se separa, respira um pouco e aí depois a gente vê se realmente tem um caminho para nós aí. Isso também vale para o outro e vale para você. Se você estiver num término de relação, termine primeiro. Esteja completamente resolvido sobre aquilo. E aí, perceba se você está pronto e preparado para uma nova história. Outra dica muito importante, para você saber se a pessoa é certa para você. Analise a relação dessa pessoa
com os pais dela. Pai e mãe. Simples, objetivo. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Minha mãe é muito isso, dificuldade. Um filho que trata mal a mãe, ou uma esposa que não respeita o pai, ou não respeita a mãe, não tem a devida consideração com esses seres, né? Que são os nossos ancestrais diretos, que trouxeram a vida pra gente. Se a pessoa não tiver uma boa relação com pai e mãe, desconfie. É claro que cada caso é um caso, mas existe uma chance grande dessa pessoa não estar pronta para uma relação boa, saudável, madura. Outro ponto, aquele que eu já até falei em outro vídeo, sobre os pilares de um relacionamento que dá certo, as semelhanças. O quanto você tem afinidade com a pessoa. Os opostos se atraem, eu vou dizer que é uma lenda urbana? Não, porque realmente os opostos podem se atrair. Mas daí a dar certo, daí a ser a pessoa certa para você é uma grande diferença. Semelhança de propósitos, semelhança de valores, semelhança até de gostos simples do dia a dia. Quanto mais tiver essa afinidade, quanto mais tiver essa semelhança, mais chances de ser a pessoa certa para você. E por último, para não ficar uma lista aí gigante, mas pegando esses tópicos mais essenciais, a pessoa certa para você, eu sei quem é. É a pessoa que vai te amar e te aceitar do jeito que você é. Sem você fazer cena, sem você fingir algo, sem você ter que parecer uma coisa que você não é. Seja quem você é. E aí, se a pessoa validar, gostar, até aquilo que você nem acha tão legal em você, se a pessoa falar, mas eu gosto, isso faz parte de você, então eu gosto. É óbvio que isso daria pano para manga, né? Não estou dizendo que você tem que ser rígido e não querer mudar aquilo que você mesmo sabe que é um defeito em você. Se você tem um defeito, trabalhe para mudar. E a pessoa que te ama vai esperar o tempo necessário, vai te ajudar, vai te incentivar nessa mudança. Mas a sua personalidade, o seu jeitinho, a sua maneira de ser, tanto emocionalmente, tanto em termos de personalidade, tanto em termos de aparência, a pessoa certa para você é aquela que vai te amar e te aceitar do jeito que você é. Assim como você vai ser a pessoa certa para o outro quando você também amar, aceitar e integrar a pessoa do jeitinho que ela é. É isso, pessoal. Algumas pequenas dicas, mas ao mesmo tempo profundas, sobre como saber se é a pessoa certa para você. Tá bom? Atenção aí, porque esse é um assunto bem importante. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.